Agradeço a Deus pela vida da minha Cláudia e todos que compartilham abençoado, pela coragem, confiança de mais uma vez pregar a santa e poderosa palavra do Senhor. Aproveitando que Deus está em pé, abra comigo a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Bem, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. Uma grande multidão estava com ela, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Feche o olho neste momento e leve o pensamento aqui na graça. Amado Deus, soberano, eterno Pai. Ó Deus, é com muito temor e tremor que eu estou aqui nesta tribuna hoje. Pai, saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo, Pai. Usa-nos como instrumento para falar da tua palavra, com aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor tem para os corações nessa noite. Estou aqui como teu servo, Pai. Assim te peço, em nome de Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler é uma palavra bem conhecida de toda a igreja. O milagre que Jesus fez ressuscitando o filho da viúva de Naim. Milagre este que foi feito por Jesus, o primeiro milagre de ressurreição de 3. Ele ressuscitou o filho de Naim, a viúva de Naim, depois ele ressuscitou mais 2. E nesta noite eu quero falar aqui sobre 4 tópicos: quando aconteceu o milagre, onde aconteceu o milagre, por que aconteceu o milagre e como aconteceu o milagre. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que antes, no dia anterior, ele curou o servo do centurião. O centurião chegou à presença dele e pediu para ele curar o seu servo. O Senhor, de pronto atendimento, falou que sim, que ia. Mas o centurião falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele reconheceu que ele não era digno da presença do Senhor na sua casa, que bastava uma palavra do Senhor e o seu servo seria curado. E o Senhor ficou comovido com a fé daquele homem e disse: Pai, o seu servo será curado. E a palavra diz que no dia anterior, quando aconteceu, irmãos? No dia anterior do milagre, ele curou o servo. O interessante é que ele curou o servo à distância. Só que no dia seguinte, ele entrando na porta da cidade de Naim, ele se depara com aquele cortejo de uma multidão, levando um jovem para ser sepultado. Só que dessa vez, ele não cura à distância. Ele não cura com a palavra que ele ordena, não. Ele cura tocando com as suas mãos. Você pode sentir a mão dele tocando hoje aqui? Eu não sei, mas ele sabe que tu veio buscar nessa noite. Sinta a presença, o toque dele nesta noite. E a palavra diz que foi no dia anterior. Eu posso perguntar para você hoje: qual foi o maior milagre? O que ele operou ontem no servo centurião, ou o milagre que ele fez hoje, ressuscitando o filho da viúva de Naim? É claro, meus irmãos, que
que o maior milagre que ele realizou foi ressuscitar o filho da viúva. Está mais que provado que o milagre que ele fez ontem, o milagre que vai fazer hoje é maior do que ele fez ontem na sua vida. Basta nos crer e entregar as suas mãos. E no dia seguinte, ele ressuscita aquele jovem, onde foi o maior milagre que aconteceu. Foi o milagre da ressuscitação do filho da viúva de Naim. E o mais interessante que me chamou a atenção, que não foi o filho, foi o único filho. O único filho. Ela já era viúva, ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada a não ser aquele filho. E ele morreu. Mas Deus tinha marcado um encontro com ela. Você crê que ele marcou um encontro com você hoje aqui? Aleluia. E quando ele ressuscita aquele jovem, agora você me pergunta, mas onde aconteceu o milagre? O milagre aconteceu numa cidade chamada de Naim, a porta da cidade. Cidade de Naim significa tranquilidade, aconchego, calmaria. Onde ela ficava elevada no Monte Hermon. Ela era uma cidade alta, da onde poderia ver muitas coisas abaixo. Ela ficava no alto. E a palavra nos diz que na porta da cidade, ali, talvez naquela época não existisse praça, onde poderiam se fazer as reuniões, muitas das vezes os juízes julgar, advogados pegar as causas dos seus clientes para fazer, mas o Senhor estava ali na entrada da cidade, na porta. E nessa porta, nessa entrada, vai acontecer 4 encontros. 4 encontros. O primeiro encontro foi o encontro dos inimigos, aonde a morte se encontrou com a vida, porque Jesus chegou naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aonde a morte se encontrou com a vida, aonde a rainha das trevas se encontrou com o príncipe da luz. Aleluia. Aonde a rainha da tristeza se encontrou com o rei da felicidade. O segundo encontro foi encontro de sentimentos. Como assim encontro de sentimentos, irmão Daniel? A tristeza se encontra com a alegria, porque ela tinha uma mãe, tinha familiares que estavam tristes porque tinha perdido um ente querido, mas se encontrou com o dono da vida. Ele está aqui hoje. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Eu não sei a angústia do seu coração, mas há um Deus do céu que sabe. Só Deus sabe o que eu tive que passar, meus irmãos, para estar aqui esta noite. Não é por minha vontade, mas a vontade é dEle. O choro se encontra com consolo. O luto se encontra com a festa. Fazem festa porque não há mais luto, porque se encontrou com a felicidade. E o terceiro encontro foi o encontro das multidões. Por que o encontro das multidões? Porque Jesus fez vários milagres, na Bíblia está escrito. Ele fez milagre dentro de casa, para só o povo da casa. Ele fez milagre para multidões verem. Só que ele fez milagre para 2 multidões verem. Aquela multidão que seguia-o, estava com ele. E a multidão que vinha seguindo aquele cortejo fúnebre. E diante daquelas 2 multidões, ele faz este milagre. Ele chega e toca no esquife. Mas se pergunta, mas eu não vi a mulher reclamar, eu não vi a mulher prostrar os pés de Cristo. Tem milagre que não precisa você pedir, tem milagre que não precisa você orar, porque Ele conhece, Ele sabe o que você precisa. E
milagres que não precisou ela clamar. Está escrito, em nenhum momento você vai achar escrito que ela prostrou, que ela pediu, que ela chorou, não. Mas Jesus vendo, compadeceu dela e tocou na vida do seu filho e deu a vida novamente a ele. Aleluia. Deus maravilhoso. Encontro das multidões. Abençoa, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Meus irmãos, Louvado é teu nome, Jesus. o quarto encontro é o mais interessante, que é o encontro de dois filhos. O filho da mãe e o filho do pai. Aleluia. Você veio de encontro com o filho do pai nessa noite? Aleluia. O porta de Naim, o filho único de uma viúva, que não tinha mais nada, encontra com o filho único do pai. Quando ele tem um encontro, quando nós temos um encontro com este filho, a nossa vida muda, o nosso cativeiro muda, o que nós era antes deixamos de ser, porque hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque nós tivemos um encontro com o Filho do Pai Celestial. Aleluia. O terceiro ponto, por que aconteceu? Deus move uma grande compaixão por aquela mãe, porque ela já tinha perdido seu esposo, já não tinha mais sentido para ela. Talvez aquela multidão que a seguia, talvez criticava, chorava, talvez ali no meio teria os seus cobradores querendo cobrar dívidas. Aquela mãe desesperada, mas Jesus, quando ele olhou, ele viu o sofrimento e botou um basta naquele sofrimento, deu a vida para sofrer novamente. Eu vim para falar aqui para você essa noite, que o nome do milagre, e segundo nós vemos no começo, que o milagre de hoje é maior que hoje, como Ageu escreveu, o milagre e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Basta nós crermos, basta nós colocar a nossa fé em ação. Se você procurar pesquisar hoje, você vai ver que a cidade de Naim, ela não passa de um vilarejo, de uma vila tão pequena, mas tão pequena. E naquela vila, naquela época, Herodes não foi lá. Naquela vila, naquela época, Pilatos não foi lá. César não foi lá. Mas Jesus foi lá. Aonde os governantes não vão, Jesus vai. Talvez eu esteja falando para você que um dia esteve numa boca de fumo, numa penitenciária, não sei, no bar, numa vida de prostituição, onde ninguém dava nada para você. Ninguém foi lá, mas o meu Jesus foi lá. Talvez ninguém dava nada para aquele vilarejo. Ninguém foi, mas o meu Senhor Jesus foi. Onde ninguém quis ir, o meu Jesus foi. Aleluia. E o que eu tenho para falar para você, que ele não chegou um dia antes naquela cidade. Porque se ele chegasse um dia antes naquela cidade, porque ele estava de passagem, aquele jovem ainda estaria vivo, ele ia passar, aí depois aquele jovem iria morrer, e o milagre não seria acontecido. Ele não chegou naquela cidade depois, porque o jovem já teria morrido, os familiares já teriam enterrado, não. Ele chegou na hora certa, no momento certo. O teu milagre tem hora, data, momento para acontecer. Não é ontem, é na hora de Deus. Aleluia. Porque se o meu Jesus tivesse chegado
talvez algumas horas depois, já teria enterrado o jovem. Ah, mas se ele adiantasse um pouquinho, ele estaria com vida. Mas ele chegou na hora certa. E o mais interessante é que a dor que aquela viúva sofre, a dor é tão grande. Pastor, se você perder os seus pais hoje, o pastor fica órfão, certo? Se a esposa perder o marido, ela fica viúva. E se a mãe e o pai perder o filho? Não tem. Porque a dor é insuportável, a dor é muito grande. Muito grande. E a palavra diz que ela estava indo mais uma vez, porque ela tinha acabado de entregar o seu marido. O interessante é que a dor era tão grande, não porque era o seu filho, porque era o único filho. Existe dor maior que isso? Enterrar o seu único filho? Você já parou para pensar? Isso é para vocês. Que no mínimo ela estava fazendo aquele trajeto. Já era pela quarta vez, no mínimo. Porque talvez ela já teria enterrado seu pai, a sua mãe, o seu marido, e agora ela indo enterrar o seu filho. Todas as vezes ela indo para o mesmo lugar, chorando, voltando chorando, vivendo aquela dor, vivendo aquele luto. Aleluia. Mas essa vez ela teve um encontro. Ela até foi chorando, mas ela voltou sorrindo e glorificando. Porque ela encontrou com o dono da vida. O filho da mãe encontrou com o filho do pai. E é este filho que deu a sua vida por mim e por você. Lá naquela cruz do Calvário. O futuro daquele jovem estava na mão de Jesus Cristo. Você pode olhar para o lado e ver jovens que ainda não são casados. Olha para o lado do noivo e irmão que é casado. O seu futuro está ali. Se você planeja casar, está ali. Você casado que não tem filhos, está do lado do irmão que tem filhos. O teu futuro, o teu presente hoje, o presente desse irmão hoje é o futuro do teu amanhã. Você que vive de aluguel hoje, está do lado da casa do irmão que tem uma casa própria. O futuro do irmão está do teu lado. O presente do irmão está do teu lado, é o futuro do teu amanhã. Meus irmãos, basta nós crer. Aquela viúva, ela não orou, ela não chorou para Jesus implorando, não. Diferente do centurião que foi até Jesus, pediu, implorou. Bartimeu recebeu o milagre porque ele pediu, ele orou e buscou o milagre. Ana, ela recebeu o milagre por quê? Porque ela orou, porque ela pediu. Mas essa mãe era diferente dos outros. Ela recebeu o milagre sem pedir, porque a vida estava no altar, a vida estava em oração. Deus viu o sofrimento, Deus se compadeceu dela e tocou na vida do seu filho e realizou um grande milagre. Quantas das vezes nós passamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes pela mesma rua chorando, vivendo luto? Quantas vezes, meu Deus, será que é certo? Não estou aguentando mais. Mas o dia marcou um encontro com você. Você pode estar até indo chorando,
mas você vai voltar sorrindo. Talvez o cemitério daquela pequena vila era fora da cidade, aquele penhasco, aquela multidão o seguindo para levar aquele jovem para ser sepultado, e aquela outra multidão vindo de encontro que estava acompanhando Jesus, se encontraram ali. Eu tenho certeza que ninguém quer viver a dor do luto, continuar morro abaixo. Não, muitos aqui querem subir acima, na cidade linda, maravilhosa que é o céu, junto com o nosso Senhor Jesus. Basta nós crer, basta nós confiar, entregar a nossa vida a Ele. Aleluia. Como eu dizia, meus irmãos, no mínimo 4 vezes estava fazendo aquele mesmo trajeto, sem saber o que fazer, desesperada, angustiada. Mas na 4ª vez ela teve um encontro. E é esse encontro que Ele quer ter com você nessa noite. É esse encontro que Ele quer ter. O dono da vida quer ter com você, lhe proporcionar alegria. Porque outrora eu vivi, eu posso dizer com convicção, porque eu vivi preso ao pecado, no lamaçal do pecado, achava que tinha felicidade, que estava tudo bem, mas a verdadeira felicidade a gente encontra só em Jesus. Quando a gente tem o verdadeiro encontro com Ele, a gente encontra a verdadeira felicidade. Não é nas drogas, não é no álcool, não, é em Jesus. É em Jesus. Por gentileza, a igreja em pé neste momento. Se por acaso tem alguém aqui que quer ter esse verdadeiro